Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu quero vos saudar com a gloriosa, santa e maravilhosa paz de nosso meio e bondoso Salvador Jesus Cristo. Eu quero lhe levar a uma meditação muito interessante que talvez você ainda não tenha ouvido. Vamos começar com Isaías capítulo de número 7, versículo de número 14, que nos diz assim: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. E aqui o profeta Isaías está se referindo a quem? A uma virgem. Quando você analisa essa profecia, você já fica pensando, como pode uma virgem conceber? Como pode uma virgem ficar grávida sem a atuação de um homem? Todos nós temos um histórico. Nosso pai e nossa mãe se uniram e nós nascemos e nós chegamos ao mundo. Mas não foi assim com duas pessoas neste planeta. Prestem bem atenção. Estou me referindo a Adão, o esposo de Eva, lá do Jardim do Éden. Estou me referindo ao último Adão, que é o Senhor Jesus. E por que eu chamo ele de último Adão? Porque o próprio apóstolo Paulo, ao escrever em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, ele chama o Senhor Jesus de último Adão. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão, em espírito vivificante. Isso significa dizer que foi profetizado pelo profeta Isaías, pelo servo de Deus, que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, e o seu nome seria Emanuel. Pois bem, então observe, primeira profecia da Bíblia foi em Gênesis 3:15, quando o Senhor Deus falou a primeira palavra profética ou profecia, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, falando sobre a semente da mulher, que a semente da mulher feriria a semente da serpente, e a semente da serpente seria ferida na cabeça, e a semente da mulher seria ferida no calcanhar. Então, essa profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15, ela se cumpriu no Calvário. Agora, veja bem, em Gênesis 3:15, está falando já do tempo em que Cristo seria sacrificado, mas está falando que é a semente da mulher. Mas em Isaías 7:14, está falando que essa mulher, que seria uma virgem, daria à luz um filho, mas esse filho não seria uma pessoa comum, ele seria o Emanuel, que é Deus conosco. Então está revelando, pelo espírito de profecia, que o Emanuel seria o próprio Deus encarnado. Ele se fez menor que os anjos e veio até nós. Mas por quê? Porque o próprio profeta João Batista, lá no capítulo 1, versículo 29 de João, ele fala assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele fala Cordeiro, está se referindo ao Cordeiro que antes simbolizava o próprio Senhor Jesus, que é o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. Aqueles cordeiros antigos, eles não tiravam o pecado do mundo. Eles cobriam os pecados da nação de Israel e somente só, mas não do mundo. Já o Cordeiro de Deus, que é Jesus, veio para tirar os pecados do mundo. Ninguém aceita o Cordeiro da lei mosaica para tirar seus pecados. Por quê? Porque a lei ela veio como aio. Então a lei ela é baseada no sangue de animais. Mas o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 4, fala que o sangue dos touros e dos bodes não tira pecado. A palavra expiar no Antigo Testamento significa cobrir, não significa tirar, não tirava o pecado. Somente o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, é que que purifica o homem de todos os seus pecados quando o homem entrega a sua vida ao Senhor, confessa seus pecados, se arrepende, confessa e se converte. A conversão é a ação. Que ação é essa? É parar literalmente de cometer os mesmos pecados que antes cometia. Agora, voltando, recapitulando, lemos Isaías 7,14 que a virgem daria à luz um filho, seu nome seria Emanuel. Então está mostrando que Emanuel
seria, na verdade, o próprio Deus encarnado. E o Evangelho de João fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ora, esse Verbo é o próprio Deus, então coincide com a profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Mas se você for para o capítulo 9 e o versículo 6, olha o que diz o próprio profeta Isaías, se referindo à mesma pessoa que seria o Emanuel em Cristo. Quer dizer, Cristo, ele na verdade, ele veio em carne, mas ele é o próprio Emanuel, ele é o próprio Deus. Quando ele falou para Marta e Maria, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele não estava se referindo, um homem comum não pode falar, eu sou a ressurreição e a vida. Ele pode até agora, na condição de igreja, ressuscitar os mortos, porque em Marcos 16, 15 em diante, o Senhor outorga autoridade para a igreja dele ressuscitar os mortos, curar os enfermos, pregar o evangelho, expulsar os demônios, ser batizado no Espírito Santo, etc. Mas Jesus não falou isto. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. E em seguida, o que ele faz? Manda tirar a pedra e diz, Lázaro, vem para fora. Quando ele fala isto, Lázaro atendeu. O espírito de Lázaro não estava mais no seu corpo. Por quê? Porque Lázaro estava morto. E falando em morte, o que acontece? O que nós chamamos de morte, na verdade, é uma parada dos órgãos vitais do nosso corpo. Eles param de funcionar, principalmente o coração, e então, simplesmente, acontece o que nós chamamos de morte. Mas, na verdade, o nosso espírito sai do nosso corpo. Se vai para o céu ou se vai para o inferno, depende do tipo de vida que tivemos aqui. Se nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus ainda em vida e vivemos durante o período que vivermos na presença dEle, em plena comunhão com Ele, quando os nossos órgãos vitais pararem de funcionar, que nós chamamos de morte, o nosso espírito está livre para viver com Jesus eternamente. E Lázaro, o espírito dele não estava mais no seu corpo, porque o seu corpo já cheirava mal, já tinha 4 dias de morto. Então ele fala Lázaro, quando ele fala Lázaro, antes ele tinha falado eu sou a ressurreição e a vida. Quando ele fala sou ressurreição, porque eu expulso a morte, eu faço a vida voltar. Então, quando ele fala ressurreição e vida, quer dizer, ressuscitando as pessoas que porventura morreram, seja morte espiritual, que é o caso do pecador, que está morto em seus delitos e pecados, ou seja, morte literal, como aconteceu com Lázaro, como aconteceu com o filho da viúva da cidade de Naim. Então, ambos estavam mortos literalmente. Lázaro não estava morto espiritualmente, Lázaro estava morto somente fisicamente. O seu corpo, o seu organismo parou de funcionar. E a isso nós chamamos de morte. Então, na verdade, é bom que as pessoas saibam diferenciar isto. Agora o Senhor Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. O Senhor Jesus, ele não é simplesmente um líder religioso, como alguns pensam. E outra coisa muito importante, que talvez ofenda alguns católicos, mas essa não é a intenção. A intenção não é ofender, a intenção é esclarecer. A Virgem, que nossa irmã Maria, que certamente está no céu, ela é apenas uma serva do Senhor, que foi escolhida para uma obra fantástica, que foi ser o seu ventre foi usado pelo Espírito Santo para gerar o menino Jesus, a criança, o bebê Jesus, dentro do seu ventre. Não necessitou de José tocar nela. Tanto é verdade que José intentou deixá-la. A Bíblia fala sobre isso em Lucas capítulo 1, quando diz que o Espírito Santo viria sobre ela e veio e gerou em seu ventre o Senhor Jesus, que é o nosso Emanuel, que é o nosso Deus encarnado. A Bíblia fala lá, lembre-se da primeira profecia de Gênesis 13:15, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aquela criança nasceu, mas com 33 anos e meio, quando já tivesse adulto,
iria ser ferido no calcanhar. O Calvário foi ferimento no calcanhar. Mas aquele mesmo Calvário que feriu Jesus no calcanhar foi o mesmo Calvário que feriu Satanás na cabeça. Vou te provar isso. Quando uma pessoa que está em pecado aceita Jesus como seu Salvador, o que acontece com a vida dela? Se ela for sincera nessa aceitação, ela pode ser macumbeira, ela pode ser feiticeira, ela pode ser satanista, ela pode ser narcotraficante, ela pode ser prostituta, ela pode ser o que for. Se naquele momento essa pessoa do sexo masculino ou feminino, se essa pessoa entregar sua vida para o Senhor Jesus, ainda que seja uma pessoa que daquelas que é homem, mas entende que é mulher, ou é mulher entende que é homem, tanto faz, é um ser humano, está pensante. Se ele entregar a vida para o Senhor Jesus, naquele momento, aquele sacrifício lá, aquele sangue derramado do Senhor Jesus há quase mais um pouquinho de 2000 anos atrás, ele é suficiente para purificar essa pessoa de todos os seus pecados e comprar o seu espírito com a alma e o corpo. Ele compra a pessoa no mundo, ela é uma mercadoria. E é uma mercadoria que já pertence a Satanás. O Senhor Jesus com o seu sangue compra, mas essa compra é diferente. Essa compra é assim, a mercadoria que decide se quer ser comprada. É interessante. Essa é a única compra diferente das outras. A mercadoria, que é eu e você, é que decide se quer ser comprada pelo sangue de Jesus. A quem mais a pessoa amar, ela mais se vende, ela mais se dá. Então, a pessoa que está vivendo no pecado, no prazer do pecado, ela pensa direitinho na vida eterna e a palavra de Deus vai penetrando, penetrando, penetrando até o ponto de fazer com que ela chegue à conclusão de que é melhor ter vida eterna. João 17,3, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a pessoa quando entrega a sua vida para Jesus, o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Em Romanos 4,25, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Quem foi entregue pelos nossos pecados? Jesus. Onde? No Calvário. O que aconteceu? Derramou seu sangue e expirou, mas ao terceiro dia ressuscitou. Para que ressuscitou? Ressuscitou para que nós pudéssemos ser justificados. A ressurreição do Senhor Jesus nos justifica e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas para ficar completo, começa da seguinte maneira: a palavra de Deus nos limpa. João 15, de 1 a 3. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. 1 de João 1 e 7, e a sua ressurreição nos justifica diante de Deus. Romanos 4, versículo 25, e ainda Romanos capítulo 3, versículo 24 e 25. Então, nós precisamos de entender que a Virgem que deu a luz ao Messias, ela não deu a luz ao filho dela. Por que eu disse que em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 45, que o Senhor Jesus é chamado pelo Espírito Santo, usando a mão de Paulo para escrever essa carta aos Coríntios, de último Adão. Por quê? Porque, na verdade, ele é o que há em comum entre o Senhor Jesus e o primeiro Adão, pois o Senhor Jesus é chamado, em 1 Coríntios 15, 45, de último Adão. Assim está também escrito que o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Para Deus, onde foi o útero do primeiro Adão? O jardim do Éden. Onde foi o útero do último Adão? O ventre de Maria. Apenas dois úteros diferentes. O mesmo Deus que pegou o barro e soprou nas narinas o espírito de vida em Adão, e depois da sua costela cerrou e criou Eva, e tornou-se a sua esposa, mas por terem ouvido a serpente e terem desprezado a palavra de Deus, foram expulsos do jardim do Éden, e aí começou uma jornada de muitos pecados. E 4.000 anos depois desse episódio, então vem a esse mundo uma virgem chamada Maria. Maria tinha pai e tinha mãe. Maria nunca foi uma deusa, porque quando falam que ela é mãe de Deus, eles estão se baseando no nascimento de Cristo. Mas o Cristo que ali está, que nasceu do seu ventre, não era filho dela, era senhor dela. É só prestar atenção no que o Evangelho de Lucas está escrito, quando Isabel ela tem um encontro com Maria. Diz que é uma felicidade muito grande ela receber a visita da mãe do seu Salvador. Como ela pode chamar? São coisas que não têm nexo, não é verdade?
como ela pode chamar, foi tudo pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tomou a boca de Isabel para falar isso. Agora você olha para Isaías 9, versículo 6, que é interessante, que diz assim: porque um menino nos nasceu. Isaías já está falando no tempo passado de algo que ia acontecer no futuro. Um filho se nos deu, de novo, usando o verbo no tempo passado. Nasceu e deu. Observa, verbo nascer e verbo dar. E o principado está sobre os seus ombros. Por que o principado está sobre os seus ombros? Porque ele é príncipe da vida. Olha só, e da paz. O principado está sobre os seus ombros e o seu nome será. Aí começa, maravilhoso. Depois, conselheiro. Depois, Deus forte. E depois, Pai da eternidade. E sim, príncipe da paz. Vamos entender isso aqui. Por que ele fala que ele será maravilhoso? Porque ele vai fazer uma maravilha. Que maravilha ele vai fazer? A maravilha da salvação no Calvário, a sua ressurreição. Conselheiro. Por quê? Porque ninguém pode ter a sabedoria que Jesus tem para dar o conselho que ele dá. O melhor conselho que ele dá para a nossa vida, podemos ver em várias partes da Bíblia, principalmente, por exemplo, no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mais ele fará. Também Mateus 11, versículo 27 e 28, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Que maravilha, falou, vinde a mim, vinde a mim. Não falou vinde aí, não, vinde a mim, ao próprio Senhor Jesus. Outra informação muito impressionante, Deus forte. Então ele é o próprio Emanuel, está se confirmando aqui. Outra informação, Pai da eternidade. Agora aqui, presta atenção, Pai da eternidade. Eternidade é infinito. Então, antes que as galáxias fossem criadas, antes que o planeta Terra fosse criado, ele já era. Ele era sempre o Senhor, é Deus. Nós temos um Deus em três pessoas, é Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém se formou antes dele. Deus não tem pai e tem mãe, correto? Porque Deus é Deus. Agora, o fato de ele ter enviado seu Filho ao mundo para se tornar como um ser humano, para que fosse o Cordeiro de Deus para ir para o Calvário, não pode dar fundamento a ninguém de chamar Maria Mãe de Deus, Maria Santíssima, e assim por diante. E isso é um erro de interpretação que já dura séculos, muitos séculos, essa interpretação totalmente equivocada, antibíblica e herética, e tem sido, infelizmente, disseminada. E eu fico assim pasmo de ver que alguns crentes, muitos crentes, não sabem explicar isso. Agora veja bem, não, mas o senhor sabe explicar porque o senhor é pastor. Nada a ver. O Espírito Santo está em mim, está em você. Independente de eu ser pastor ou não ser pastor, eu tenho obrigação de conhecer mais o meu Jesus, porque o meu Jesus é o teu Jesus, correto? O nosso Jesus. Você tem acesso a essa palavra? Eu também tenho. Você sabe ler igual eu sei? Então não tem desculpa. Temos que ler a palavra. A palavra de Deus, o Senhor Jesus deixou bem claro uma observação, uma orientação, um conselho, já que ele é conselheiro. E esse conselho está em João capítulo 5, versículo 39, João Evangelho. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ora, se ele, o próprio Senhor Jesus, mandou você examinar a Escritura, mandou eu examinar as Escrituras, não tem desculpa. A gente vê que hoje nas igrejas, culto de libertação fica cheio, culto de louvor fica cheio, culto de estudo bíblico sério, poucas pessoas têm interesse em ir. Eu vou dizer algo para você que você pode até não concordar comigo, mas eu vou dizer para você que é verdade. E isso eu vou dizer e vou afirmar baseando-me em João 14, versículo 21, que diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Como eu posso provar que amo o meu Senhor Jesus? O meu Senhor Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, como eu posso provar? Amando a palavra. E como eu posso provar que amo a palavra? Examinando, tendo amor por ela. Se eu não tenho amor por esta palavra, infelizmente eu tenho que dizer a verdade para você, não posso mentir, você não ama Deus, não ama. Você gosta de louvar, gosta de ir para a igreja, ok. Gosta de participar de eventos, ok. Mas você ama Jesus, desprezando a palavra dele? Não, não é verdade, você não ama.
Quando o crente despreza a palavra, ele está dizendo nas entrelinhas, eu não amo a Deus, eu não amo Jesus. É a palavra que diz. Deixa eu repetir para você não ficar com dúvida. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Ponto. Não tenho o que discutir. Não tenho o que falar. É isso e acabou e ponto. Você só ama, eu só amo Jesus se eu amar a palavra. Agora, a pessoa está com a Bíblia bonita durante vários anos, está na cara que ela não ama Jesus. Tem que ter a Bíblia. Ó. Essa Bíblia deve ser a 10ª que eu já comprei. De tanto folhear a Bíblia. Estou lendo a palavra de Deus pela 41ª vez. E outra coisa, ninguém lê a Bíblia para competir com ninguém. Ninguém lê a Bíblia para conhecer a Bíblia e depois humilhar as pessoas. Não é para isso que se lê a Bíblia. Se lê a Bíblia para ficar mais humilde. Se lê a Bíblia para ficar mais parecido com Cristo. Nós lemos a Bíblia para nós aproximarmos a nossa vida mais e mais do Senhor. E temos uma comunhão perfeita. Nós temos que viver na plenitude do poder, da sabedoria, da graça de Deus. Nós não podemos, sabemos que hoje o comunismo odeia a Bíblia, o budismo odeia a Bíblia, o muçulmano odeia a Bíblia e vai por aí afora. Então, nós temos a obrigação de estudar a palavra. Essa palavra tem tanto poder que ela pode salvar milhões e milhões e milhões de pessoas e tem feito isso. Essa palavra tem tanto poder que ela criou céus e terra. Essa palavra tem tanto poder que graças a ela você e eu estamos salvos. Essa palavra tem tanto poder que ela abre a porta do inferno e abre a porta do céu para quem crê. Entende? Essa palavra tem poder para repreender demônios. Eu vou te mostrar o que foi que aconteceu em Mateus capítulo 4, quando o Senhor Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo e pelo Espírito Santo. Como que Jesus venceu o diabo após os 40 dias de jejum? Com a palavra. Então, na hora que as palavras mentirosas e distorcidas do diabo, mesmo usando a própria Bíblia, detalhe, vierem ao teu encontro, você tem que ter uma palavra sábia como um verdadeiro escudo para você não ser atingido pelas mentiras do diabo. Porque se você não sabe, a Bíblia fala em 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Demônios estão na mente de muitos líderes, de muitos pregadores e falsificadores da palavra, pregando um evangelho distorcido. E normalmente é fácil saber como esse evangelho está sendo pregado. É um evangelho que não combate o pecado. Já viu que nas igrejas, muitas mulheres, não são todas, mas em muitas igrejas, também não são todas as igrejas, mas a maioria das igrejas hoje estão muito contaminadas com essa moda sem pudor, com essa moda indecente. São saias apertadíssimas e, para piorar ainda, usando calças compridas, que é roupa para homem, não é para mulher. Ok? Ah, não, isso é moda unissex. Unissex, quem criou essa moda foi inspirado pelo capeta, porque Deus deixou bem claro em Deuteronômio 22:5 que é abominação aos seus olhos o homem usar roupa de mulher e vice-versa. Quando você vê um homem usar roupa de mulher, é porque é um travesti. Então Deus já falava isso lá no tempo de Moisés. Isso já é uma coisa antiga. Esse tipo, por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Por que será? Muitas vezes as pessoas querem ser politicamente corretas. Não pode falar isso não, porque ofende. Não pode. Vai ter um monte de gente do inferno porque não ouvem a verdade. É abominação o Senhor. Quando você olha em Levítico 18:22, é abominação o Senhor, o homem que se deita com o homem como se fosse mulher. É abominação. Onde está escrito? Levítico 18:22. Romanos capítulo 1. É só ler. Está na Bíblia. E essa Bíblia já existe antes que o Brasil existisse. Antes que a Europa existisse. Essa Bíblia já existe. Essa Bíblia, a Europa, porque a palavra de Deus, ela se remonta a um tempo em que o mundo ainda estava sendo criado. Então, por isso que eu digo, em termos cronológicos, a palavra de Deus ela pode ter sido escrita até no tempo, no tempo em que a Europa já existisse, mas eu me refiro ao que ela fala é muito antes de tudo existir. Então, nós temos que tomar muito cuidado. O Senhor Jesus não tem mãe, porque Ele é Deus, ok? Está escrito na Bíblia, é só ler. Repetindo, Isaías 9:6, Isaías 7:14,
Gênesis capítulo 3, versículo 15, Lucas capítulo 1, 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 45. O Senhor Jesus é o último Adão. Por quê? Porque o primeiro Adão não tinha mãe e não tinha pai. E o último Adão também não tem mãe nem tem pai. E o último Adão, que é Jesus, ele é o quê? Ele é pai da eternidade, Isaías 9,6. Ele é pai do infinito. Ora, se a Virgem Maria não consegue ser mãe de Eva, que nasceu 4.000 anos antes dela, como ela vai poder ser mãe de quem criou Eva? Só pensar um pouquinho que você vai chegar a uma conclusão. É tão claro como você pegar um copo de leite e jogar um pouco de café. É simples assim. Então, meu amado e minha amada, por bondade, compreenda esse assunto, entenda esse assunto, para que você não fique sem saber o porquê que as pessoas ainda ficam fazendo rezas, e ainda ficam se prostrando diante de estátuas, quando na verdade isso, conforme Deuteronômio capítulo 5, isto é proibido já desde o Antigo Testamento, que se prostrem perante estátuas de quem está no céu, na terra ou embaixo da terra. Quem é que está no céu? Paulo, Pedro, Maria e os santos, etc. E as pessoas simplesmente colocaram São Fulano, São Ciclano, São Beltrano, acendem velas, etc, etc. Meu amado, isso são séculos que está sendo feito. Então eu te dou um conselho, meu querido, meu amado, minha amada. Conheça melhor Jesus, para que você, quando falar dele, falar com segurança, porque Jesus, ele é o último Adão. E Jesus não tem pai, não tem mãe. Jesus é Deus. Ele é Deus. Ele é Salvador. Ele agora está como nosso sumo sacerdote da igreja, que fique bem claro. E ele está como sumo sacerdote assentado à direita de Deus. Onde está escrito isso? Hebreus capítulo 7, versículo 25. Hebreus capítulo 8, versículo 1. Colossenses capítulos 3, versículos 1 e 2 e muitas outras referências. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu sou o pastor Antônio Carlos. O meu e-mail é trabalhandoparosenhor@gmail.com. Por favor, para melhorar o canal, você pode dar aí um like, fazer um comentário e compartilhar. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.